trouxe à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra do fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. No versículo, eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Paulo nos fala a respeito de um momento difícil na caminhada missionária de Paulo. No capítulo anterior ao texto que nós lemos, a Bíblia vai nos dizer que Paulo havia sofrido um naufrágio. Paulo estava sendo escravizado. O homem que escravizava Paulo tentou matá-lo. Ele passou por fome, passou por privações e a embarcação que o conduzia veio a naufragar, de tal maneira que Paulo e outros vieram parar numa ilha chamada Ilha de Malta. O primeiro versículo diz assim: descobrimos que a ilha se chamava Malta. Ou seja, eles descobriram. Eles nem sabiam onde estavam. Paulo não planejava ir para aquele local. Mas perceba que Deus tinha um propósito naquele local. Às vezes nós não planejamos algo, mas Deus planejou aquele algo para mim e para você. Quem é que vai planejar naufragar? Você está numa embarcação, você imagina: estou viajando, estou sendo conduzido, pretendo chegar em tal lugar daqui a tanto tempo, né? Mas o texto fala que eles vieram a naufragar. Quando eles vieram a naufragar, Paulo disse: devemos ser arrastados para alguma ilha. Glória a Deus. Quando você está sendo conduzido, sendo transportado normalmente, você tem um destino, você tem uma meta. Mas quando você sofre um naufrágio, o local que você pretendia chegar não é o mais importante. O mais importante é se salvar, né? Salve-se quem puder. Você tem que dar um jeito para chegar em algum lugar. Então o foco muda. Diz a palavra de Deus que eles vieram parar nessa ilha. Não é os planos de Paulo, mas é os planos de Deus. Às vezes não é o que nós queremos, mas é o que Deus quer. A Bíblia fala no texto a respeito da lepra de Naamã, que uma menina que havia sido sequestrada de Samaria, ela foi parar na casa de Naamã. E quando Naamã apresenta aquele problema de lepra, aquela menina, ela deu a orientação certa, que conduziu aquele homem a se encontrar com o profeta, a se encontrar com Eliseu, a se encontrar com o homem de Deus, e ali um milagre ocorreu. Aquela menina não foi parar naquela casa por acaso. Quando ela abriu a boca, ela foi bênção. Ela foi direcionamento. Houve uma perseguição na época do Êxodo, na época que Moisés era bebê, e ali a mãe de Moisés, né, juntamente com a irmã mais velha de Moisés, Miriam, decidem colocar Moisés no cesto. E você acha mesmo que aquele cesto foi parar por acaso nas mãos da filha de Faraó, né? O cara que escravizava os hebreus naquela época. E ali ele é criado como um filho, né? Ele passa a ter estudo, ele passa a ter conhecimento, e chega uma época da vida dele em que o próprio Deus marca um encontro com ele. Olha, você pode até ter sido criado no Egito, mas você é um hebreu, você é um israelita, você é do povo de Deus. Então Deus, ele tem propósitos.
Às vezes nós não entendemos o porquê estamos naquela situação, ou porquê que algo aconteceu, algo que não estava previsto. Né? Por que você está ali, naquela turma, naquele trabalho, naquela família, naquela residência, naquela região? Deus sabe. Quando José do Egito ele encontra com seus irmãos lá na frente, né? Ele já está na posição de governador. E chama a atenção a frase deles, fica lá em Gênesis 45, versículos 5, 8. Ele fala assim: olha, foi para salvar vidas que Deus me enviou. Não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Interessante que ele havia sido vendido como escravo pela própria família. E ele diz: olha, foi Deus que me enviou para cá. E ele me enviou para salvar vidas. E de fato fez. Né? Porque quando houve aquela seca terrível, José é um cara incrivelmente inteligente, ainda era profeta, né? Tinha revelação de Deus, sonhos. Ele preparou o Egito, e não só o Egito. Todas as regiões que passaram a ter fome iam até o Egito para comprar comida dos celeiros de um cara que tinha visão de Deus e durante 7 anos ajuntou, né? Parte gastava e parte ajudava. Então, havia um propósito de José ir parar no Egito. Daniel também fez a diferença na Babilônia. Não era vontade dele para aquele lugar. Quando o texto fala a respeito de homens, né, que planejaram lançar Daniel na cova dos leões, o texto fala que Daniel ele subiu para o quarto dele, que ficava no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. Ou seja, segundo os estudiosos, ele estava na Babilônia, mas o pensamento dele, o coração dele era Jerusalém. Estou aqui, mas não sou daqui. Estou na Babilônia, mas eu sinto falta da minha terra. Minha terra é com os israelitas, é com o povo de Deus. Mas Deus tinha um propósito com Daniel na Babilônia. Deus tinha um propósito com José no Egito. Deus tinha um propósito com Paulo quando fez Paulo chegar numa pequena ilha de apenas 32 quilômetros de extensão, chamada Malta. Estudiosos falam que nessa época eles não poderiam mais continuar a prosseguir viagem, porque iriam seguir 3 meses de inverno, o que praticamente inviabilizaria, impossibilitaria eles saírem daquela ilha. Então eles tinham que ficar na ilha. Não é só chegar. Chegou e vai ter que ficar. E muitas vezes somos nós. Às vezes você até quer sair daquela situação, mas não tem como. Vai ter que ficar até o inverno passar. Vai ter que ficar os 3 meses aqui. Vai ter que ficar o tempo que Deus quer que você fique, porque tem algo a ser realizado. E depois você está liberado. E depois são novas cenas, novos episódios. Me chama a atenção que Paulo foi parar em Malta. E o nome Malta significa refúgio. O cara naufragou, mas foi parar em Malta. Você pode estar naufragando, mas Deus tem Malta para você. Deus tem refúgio para você. Paulo estava há 14 dias sem comer. É só você ler o capítulo 27. Né? Padecendo necessidade. Podia ter morrido também. Me chama a atenção Paulo e Jonas, né? Porque Jonas, ele iria morrer quando ele foi lançado nas águas. Só que Deus preparou aquele peixe e foi milagre, né? Porque não tem como, humanamente falando, o ser humano sobreviver dentro de um peixe, rapidamente morreria já pela falta de oxigênio. Mas foi milagre de Deus. É Deus dizendo: eu faço você viver onde eu quiser que você viva. É dentro de um peixe, no fundo do mar. 3 dias e 3 noites vai viver, porque o dono da vida é quem manda em você. Vou falar daqui hoje. Você vai viver até onde Deus quer que você viva e da forma que Ele quer que você viva, do jeito que Ele quer que você viva. Então Paulo poderia ter morrido, né? Naufragou. Quantos morrem? Quantos não sabem nadar? Quantos são mortos por hipotermia? Não é nem porque não sabem nadar, é o frio, né? A água, ela nos arrefece, todo mundo sabe disso. A biofísica explica isso, né? Tá com calor, vai tomar um banho, né? Muda. Só que água demais em determinadas regiões é frio demais, nosso corpo não aguenta. Mas Paulo chegou em Malta. Paulo chegou no refúgio. Versículo 2 diz assim, amados: os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Parece que essa mensagem veio a calhar com o dia de hoje, né? Está chovendo e está fazendo frio. Era a situação de Paulo, era a nossa situação, né? Chovendo e frio. E ele começa elogiando o povo da ilha, dizendo: olha, eles foram extremamente bondosos conosco. E isso é maravilhoso. Quem nunca lidou com pessoas grosseiras?
arrogantes, né, que tratam mal, né, por besteiras, né? Como é bom ser bem recebido. E sendo estranho, foi bem recebido por estranhos. Às vezes o estranho ele trata melhor do que quem está ali próximo de mim, de você. E ele diz que os nativos foram humanitários, né? Eu poderia até usar o termo missionários. Por quê? Porque eles chegaram numa situação de naufrágio, eram náufragos, chovendo, frio, eram estranhos e aquele povo recebeu bem. Isso aqui, meus queridos, é um caráter missionário, que eu aprendo com pessoas que nem eram cristãs. Quantos de nós estão se compadecendo de pessoas que são estranhas para você e estão no frio e na chuva? Isso aqui cairia no culto de missões. Porque muita gente só se preocupa com o que a gente conhece, com o que a gente gosta. E o próprio Jesus disse, se vocês amam apenas quem te ama, que recompensa há nisso? Até os pagãos fazem isso. A questão é amar quando você não conhece. Alguém que não pode lhe dar nenhum benefício. Só você que dá para a pessoa. E aí essas pessoas elas tiveram uma postura missionária. Não conheciam Paulo e os seus amigos. Estava frio, estava chovendo, mas eles cuidaram. Eles acolheram. É um despertar para a igreja, né? Cuidar de alguém que é estranho em momentos de frio, de chuva, de necessidade. Versículo 3. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Paulo, ele estava, aqui nesse momento, ele não estava mais na condição de escravo, né? Ele estava sendo escravizado naquela embarcação que eu conduzia, mas agora, né, o barco naufragou. Às vezes a pessoa pensa, algo ruim é Deus te dando livramento. Deus permite certas coisas para te tirar de certas situações, né? É ruim naufragar? Óbvio, mas talvez pior fosse continuar como escravo, continuar preso. Deus sabe trabalhar. Às vezes nós não nos damos conta disso. Deus sabe trabalhar. Por que tantas vezes Faraó disse não para Moisés, para não liberar o povo? Não seria mais fácil? Todo mundo pensa isso quando lê o texto. Libera logo o povo de Moisés, deixa o povo dos hebreus ser feliz lá, servindo ao Deus deles, ao Deus de Israel. Só que lá na frente, ele vai falar que Deus estava endurecendo o coração de Faraó. O mesmo Deus que mandava Moisés e Arão ir até Faraó e dizer, libera o meu povo, diz a Bíblia, era o mesmo Deus que endurecia o coração de Faraó. Quem pode entender o trabalhar de Deus? Mas lá na frente Deus tinha planejado. Eu não vou só fazer vocês saírem. Eu vou acabar com o exército de Faraó. E deixou o Faraó vivo. Diga-se de passagem, Faraó contemplou o exército dele ser arrasado pelo mar. E detalhe, não foi o mar, né? Foi o Deus de Israel. Porque foi o Deus de Israel que abriu, o povo passou. A gente gosta muito dessa primeira parte, né? Eita, vai abrir para mim passar. Mas o inimigo Deus fechou. Né? Os corpos se avolumaram na praia. As águas caíram diante de cavalos e cavaleiros com seus carros. Diz a palavra de Deus que Paulo agora ele não está mais na condição de escravo. E ele não está no mesmo status dos outros. Porque Paulo, apesar de ser preso, ele era um preso com status maior. Todo mundo reconhecia Paulo como homem de Deus, como missionário, como evangelista. Ele era diferenciado. Era só ele abrir a boca que todo mundo via. Mesmo José do Egito estando na prisão, mas ele era diferenciado na prisão. Deus faz essas coisas. Então Paulo, ele não estava mais na condição de escravo, no capítulo 27. E apesar de ter um status maior do que os outros colegas, o que ele faz quando ele chega na ilha? Ele vai colher gravetos para ajudar, para continuar mantendo a fogueira, para que houvesse aquecimento para ele e para os outros. Ele vai servir os outros, ele vai trabalhar em prol dos outros. Isso me chama a atenção, amados. Porque ele não faz isso obrigado. Um escravo faz algo obrigado, né? É um senhor que manda no servo e o obriga a fazer aquilo que o senhor quer. Mas aquele não é escravo. Isso é uma lição para mim e para você, né? Servir os outros, fazer a obra, não faça por obrigação. Faça porque você quer, né? Venha para a igreja porque você quer. Adore porque você é adorador em espírito e verdade. Né? Ore porque não é só interessante conversar com alguém pelo celular, pelo WhatsApp. É legal falar com Ele, que é o nosso Pai. E apesar de ele ter um status acima dos outros,
ele não se acomodou do status. Porque tem gente, amados, que infelizmente quando cresce na vida, parece que perde a humildade, né? E se acomoda. Eu também. E por mais que Deus te eleve, profissionalmente falando, espiritualmente, ministerialmente, sentimentalmente, sua saúde seja melhor do que de muita gente, não deixe de ser humilde, não deixe de fazer a obra de Deus. Paulo poderia dizer, não, eu sou um grande pregador, eu não vou pegar graveto para ajudar ninguém, vocês que façam isso, né? Talvez se fosse hoje, né, vou deixar para os obreiros, para os diáconos, que geralmente fazem trabalhos mais braçais, né? Não estou desmerecendo ninguém, estou falando como muitos pensam, né? Eu não estou aqui para isso, mas ele vai ajudar, ele vai fazer. Isso é algo que Deus se agrada, porque o foco dele era servir a Deus, era fazer a vontade de Deus. O texto fala, amados, que uma cobra surge no meio daqueles gravetos, né? Na hora que ele vai tocar fogo, na hora da fogueira, uma cobra surge e o ataca, o morde, o pica. Há quem entenda que talvez a cobra ela se viu provocada. No versículo 3, né? Uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Talvez aquela cobra, aquele animal, aquela serpente tenha se visto provocada. Há duas teorias, né? Ou ela se viu provocada porque Paulo, na sua boa vontade de pegar gravetos, pegar madeira, sem querer pegou ela no meio. Isso acontece, né? Você está pegando lixo. Às vezes no lixo tem bicho, né? Tem outras coisas ali dentro. Né? Às vezes a pessoa toma até um susto, né? Ou ela se viu provocada porque ela estava ali naquele graveto, naquela região onde ia ser tocado o fogo. Paulo estava fazendo algo de bom, algo que muitos não fariam. Poderia dizer, estou cansado, nadei muito, estou com fome, estou com frio, estou molhado, mas ele fez. E certamente isso incomoda o inferno. Porque o inimigo, ele se agrada quando você faz coisas erradas. Ele se agrada quando você não quer vir para a igreja, mas tem disposição para outras coisas. Ele se agrada quando você fala palavrões, né? Quando você tem ódio de alguém. Mas quando você decide perdoar, o diabo não gosta. Quando você decide abrir a Bíblia, a palavra de Deus, o diabo não gosta. Quando você decide tomar qualquer atitude que feche brechas na sua vida, o diabo não gosta. O diabo gosta de ver briga, mas não gosta de ver reconciliação. O diabo gosta de ver egoísmo, individualismo, mas não gosta de ver cada um se ajudando, generosidade, solidariedade. Então, Paulo, apesar de todas as intempéries, ele está ajudando, ele está se esforçando. Simbolicamente, é assim que o diabo atua. Ele fica com raiva quando você faz algo positivo para o reino de Deus. Ele queria você no comodismo. Ele queria você na carnalidade, nas obras da carne, não nos frutos do Espírito. Então aqui a serpente o ataca. Se ela se viu provocada porque Paulo pegou os gravetos e nos gravetos ela estava, no sentido simbólico, quantas vezes, amados, nós sofremos porque sem querer carregamos o inimigo? Sem querer estamos carregando pessoas que não querem o nosso bem. Você estava só carregando, não havia maldade em você, estava conduzindo, estava direcionando, e de repente você é atacado, porque não sabia que era a serpente, não sabia que estava carregando o inimigo, não sabia que estava carregando algo. Você pensava no bem, estou ajudando, estou contribuindo, estou produzindo, e de repente você é atacado. Porque não sabia de fato que estava conduzindo. Na sua cabeça era só graveto, mas tinha serpente. Aleluia! O texto vai nos dizer, amados, que Paulo estava carregando lenha para a fogueira. E me chama a atenção que enquanto a lenha estava seca, a cobra, que possivelmente já estava ali, ela era tida como quieta. Não estava movimentando. O problema é que tocaram fogo. E quando tocou fogo, fogo que ia aquecer, fogo que ia contribuir, né? No frio é aquecimento. E quem está com fome é hora de você preparar algum alimento, né? Através do fogo. Quando a lenha estava seca, a cobra estava quieta. Quando tocou fogo, a cobra ataca. Quando você está parado, o diabo também fica parado. Mas quando você começa a avivar espiritualmente, aí que ele se levanta.
Quando você começa a colocar a mão na massa, o diabo vai se levantar. Né? Começa a fazer a obra de Deus, né? Fogo do avivamento, de forma simbólica, o inimigo vai se opor. Ele não quer isso. Por que tem esse fogo? Por que tem esse fogo na sua vida, essa chama na sua vida? E ele sabe que não é fogo estranho. É o fogo do Espírito. Você podia estar morto como esse mundo, né? Frio espiritualmente, mas você está avivado para a glória de Deus, está acordado para as coisas do alto. É um mundo se preocupando só com esse mundo, né? Só com as coisas terrenas, e você está avivado porque seu pensamento é oração, seu pensamento é palavra, seu pensamento é louvor. Até já se acostumou a ouvir até palavra que te confronta, porque você sabe que é isso que vai te levar para o céu, né? Já fica meio assim com aquilo que pode ser uma bajulação, mas não edifica a tua alma. Então ela só ataca quando teve fogo, quando a coisa começou a acender. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus que a serpente o atacou. Paulo não sabia, obviamente, né? A serpente ela atacou de surpresa. Essa cobra, essa víbora, ela atacou desavisadamente. Tanto que você não vai ver no texto uma serpente avisando que vai atacar. Eu falo no sentido, por exemplo, quem nunca viu aquela cascavel, né, que tem um chocalho, né? Animais, tem muitos animais, muitas espécies de animais que quando vão atacar eles avisam, né? Fazem um rugido, um grunhido, como se dissesse, saia daqui, né? Ou não se aproxime. Né? Às vezes uma fêmea com um filhote, né, está protegendo os ovos, algo assim, né? Não venha. Não teve um animal aqui avisando para Paulo, Paulo, não mexa aqui porque eu estou aqui. E você também não vai ver Paulo se esquivando. Porque às vezes você, no reflexo, né, você vê algo na sua direção e no reflexo você tenta sair, às vezes consegue, às vezes não consegue. Então Paulo, ele foi pego de surpresa. Ele estava só ajudando. Como um bom missionário só fazendo a obra. E quando você faz a obra de Deus, vai ter momentos em que vai ter ataques de surpresa. E quem nunca passou por isso fazendo a obra de Deus? Olha para o seu passado, faça uma retrospectiva, fazendo a obra, de repente, um ataque inesperado. Alguém que calunia, mente, fala mentiras a seu respeito, e você pensa, mas o que eu estava fazendo, né? Briga de cargos dentro da igreja, relacionamento que não dá certo, traição, decepção, amizades que pareciam verdadeiras no início, de repente se mostram fingidas, falsas. Está fazendo a obra, de repente, uma surpresa, e é surpresa negativa. A gente pensa que o termo surpresa é só positivo, né? Não é. Surpresa significa algo inesperado. Tem surpresa boa, né? E tem surpresa ruim. E ele fazendo a obra, ele estava só fazendo a obra, de repente uma surpresa inesperada, negativa. E nós sabemos que não é fácil. Se coloca no lugar dele, está frio, você está com frio, está chovendo, você está com fome, tudo remando contra, e ainda você arruma forças para fazer a vontade de Deus e ainda assim te levante. Se a pessoa não tiver uma certa firmeza espiritual, se desvia, desiste. Cadê Deus? Murmura, reclama, diz que não vale a pena continuar. Então quem faz a obra de Deus está sujeito a ataques. Versículo 4. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Perceba que as pessoas foram maldosas. Quando as pessoas viram que Paulo havia sido atacado por uma cobra, elas o condenaram com palavras. Elas rapidamente o julgaram, agiram de forma maliciosa, tendenciosa. Olharam para ele e o acusaram. Esse homem é um assassino. É um criminoso, é um bandido. Porque como pode ser atacado por uma serpente? É até aquele pensamento de que crente não passa luta, né? Ah, se está passando luta, está em pecado. Vai ler a Bíblia para ver como sofreram os homens e mulheres de Deus. Não foi pouco. E eram homens que tinham intimidade com Deus. Rapidamente o acusaram. Ah, ele fugiu do mar, tá vendo? Ó, saiu da água, foi pego na terra.
Não morreu afogado, vai morrer por uma serpente. Que língua terrível. Homens e mulheres de Deus estão suscetíveis de serem alvos de línguas terríveis, de serem acusados pelas maldades, né? Um julgamento nocivo, tendencioso, malicioso de pessoas. Paulo, no momento anterior, estava colhendo gravetos para ajudar na fogueira, para ajudar os outros. Ele estava fazendo bem. E agora ele é julgado. Porque ele foi mordido. As pessoas não viram Paulo ajudando, mas viram Paulo ser mordido. Tem gente que não vê o bem que você faz, mas vê as dificuldades que você está enfrentando. Tem gente que só olha para os problemas da sua vida. Não olha para as suas virtudes. Não olha para o que você tem de bom. Vai todos os cultos para a igreja. Se faltar um, não presta porque faltou aquele culto. Glória! Glória a Deus. Diz a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Ana era uma mulher estéril que queria, obviamente, ser mãe, ter um bebê. Ela está chorando, se derramando na presença de Deus. Fez até um voto. Quando ele entra dentro da igreja, ele olha para ela e julga ela, dizendo: aparta-te do vinho, mulher, até quando você vai estar embriagada? Ele não viu o voto que ela fez. Ele não viu o choro que ela estava ali para Deus. Ele não vê a dor de uma mulher que tem um problema. Qual é o problema dela? Eu quero ser mãe. Tem uma mulher em casa, pedindo, me provocando. Meu marido não me entende. Não viu o que ela está passando. Deus estava vendo e julga. Tem gente que não ajuda, mas atrapalha. Diz a palavra de Deus que ali ele é atacado por essa cobra. E tem gente que critica, né? Porque sempre tem uns de nariz empinado, né? Ah, como é que Paulo, homem de Deus, não viu uma cobra? Amados, Gênesis capítulo 3, que fala do jardim do Éden, o relato da queda, já começa assim, ó. A serpente era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que Deus havia criado. Não é fácil. Não é porque é homem de Deus. Olha, não é porque você é de Deus que não vai estar suscetível de sofrer acidente, de passar por uma doença, uma enfermidade, de uma porta se fechar, ficar desempregado, de ser mal visto por pessoas que acreditavam em mentiras a seu respeito e Deus sabe que não é aquilo. Ah, mas como é que ele não passou, como é que ele não viu a cobra, né? Faltou visão. Nossa vida não é perfeita. Deus é que nos ajuda com a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. No versículo 2, Paulo tinha elogiado eles. Olha, né? Eu comecei a mensagem falando sobre isso. Eles nos trataram bondosamente. Paulo falou que eles nos trataram bem. E eles agora chamam Paulo de assassino. Tem gente que você valoriza e a pessoa te humilha. Né? Às vezes você pensa o melhor das pessoas, elas pensam o pior de você. É você tratando bem e ela trata mal. Né? Você faz o bem, você oferece o bem, mas ela não faz isso. Faz o contrário. Aqui nós temos a ideia de associar dificuldade a pecado. Os judeus eles tinham esse pensamento, é um pensamento judaico. É por isso que muitas igrejas cheias de pessoas religiosas, né? A pessoa não pode chorar no culto. Amados, eu acho, na minha humilde opinião de pastor, que esse é até um dos grandes problemas da igreja hoje, porque a gente devia chorar mais na presença de Deus. Porque a gente chora por outras coisas, mas não chora por Deus. Chorava quando o namorado terminou, mas não chora por Deus. Chora por pessoas que humilham, traem, não vale a pena, mas não chora por Deus. A Bíblia manda chorar, né? Só que o povo não chora. Não chora porque não tem mais coração quebrantado diante de Deus, falta quebrantamento, e Deus fala disso na Bíblia. Não chora porque se chorar alguém julga a ponta, dizendo que está em pecado. Não chora por causa da vaidade, não, porque vai borrar minha maquiagem. Então essa maquiagem não está contribuindo, talvez esteja contribuindo esteticamente, mas espiritualmente Deus até queria, né, um envolvimento maior. Ana chorou e Deus ouviu o lamento de Ana. Jeremias chorava, né? Até Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, duas palavras, Jesus chorou. É o versículo da Bíblia que diz isso. Então havia a ideia de dizer o pecado, né? Se a serpente mordeu Paulo, Paulo está em pecado, Paulo não é homem de Deus. Foi o que os amigos de Jó, amigos entre aspas, né, disseram para Jó.
Eu vou resumir para você. Quando os amigos de Jó se reuniram com Jó, sabe o que eles disseram? 3 coisas. Jó está em pecado? Não estava. O pecado de Jó é grave? Como é que vai ser grave se não tinha nem o mínimo? E o pecado de Jó é em oculto. Você está escondendo, Jó. Não é possível. Do nada você perder 10 filhos, e perder camelos, e jumento, e boi, e saúde. Você está em pecado, Jó. Confessa. E não havia nada disso em Jó. Deus simplesmente decidiu prová-lo. Simplesmente decidiu. Olha, eu dei tudo, como Jó disse, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. No saí do ventre da minha mãe, para lá voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Parece que quem é mais fiel, mais aprovado. Né? Diz a palavra de Deus que ali eles disseram: esse homem fugiu do mar, mas não fugiu da justiça. Segundo os estudiosos, justiça não é só no sentido de uma justiça, né, como nós conhecemos. Justiça também era o nome de uma das divindades deles, né? Existem várias religiões no mundo, e nesse povo de Malta, naquela época, eles cultuavam uma divindade chamada 2 nomes, ou era Justiça ou Dique. Então é como se dissesse, a nossa divindade, né, a nossa deusa, pegou Paulo. Né, ele fugiu do mar, mas não fugiu da nossa deusa, né, que decidiu que ele não iria mais viver, não iria sobreviver. Então, basicamente, eles estão dizendo, né, no outro sentido, que essa divindade estava matando Paulo. E não existe outra divindade a não ser o Senhor. Então, era um demônio, né? Qualquer Deus que não seja o Deus de Israel é um demônio. Traduzindo, estavam dizendo, o diabo vai matar. E eu quero dizer, meus queridos, que não adianta o diabo trabalhar contra a sua vida. Se Deus tem propósito na sua vida, Glória a Deus. não tem galinha preta, É, Jesus. não tem sangue de bode, não tem boca de sapo costurada, não tem subir de joelhos para fazer um propósito com o inimigo. A sua vida está debaixo do sangue do Cordeiro. O dono da vida está cuidando de você. Pode ter certeza que até hoje, quantos planos do inimigo foram frustrados, porque Deus não deixou acontecer o pior na sua vida. É o Salmo, né? 91.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Quem aqui não conhece alguém que partiu na época da Covid? Mas eu estou vendo você aqui hoje. Não chegou o seu tempo ainda. Ainda existem propósitos de Deus para você. E o texto vai nos dizer, meus queridos, que eles disseram uns aos outros. Eu gosto de me atentar aos detalhes do texto, né? Eles falaram que ele era um assassino e eles disseram uns aos outros, está no plural. Aqui fala de panelinha. Pessoas se reunindo no plural para falar mal de ti. Eita Deus. Glória. Não é só um, né? É pelo menos 2 ou mais. Isso acontece, né? Pessoas se reúnem. Ó, tu viu o casamento dela? Tá assim. Olha, tu viu a situação lá? Disseram uns aos outros. E no texto eles falaram assim, ó, certamente ele é um assassino. E aqui você vê o ápice da soberba. Porque eles poderiam conjecturar, né? Olha, pode ser, né, que fulano tenha feito ou não, né? Dá o benefício da dúvida. Né? Quando você coloca algum fato, um cristão de verdade, ele não se apressa para acreditar. Ele pode até ouvir a informação, mas ele fica naquela, né? Será? Não sei, não estou aqui para julgar, né? Mas se for, vamos orar por ele, por ela. Se não, né, já conhecendo, a verdade vai vir à tona. Mas o texto fala que eles disseram, certamente, este homem é um assassino. Isso aqui é um comportamento, é a demonstração, é a manifestação de um comportamento soberbo. Eles nem sequer se precaveram, se mobilizaram para conhecer Paulo. Eles já acusaram, desde que não te conhece, te acusa. Não sabe quem é você, não sabe a tua mente, não conhece teus pensamentos, não conhece tua natureza, teu coração, não sabe quem é você naquela casa, naquele trabalho, mas se apressa para acusar. Certamente é soberbo, né? Bati o martelo. É assassino. Olha o nome de Deus. E detalhe que Paulo era o oposto de um assassino, né? Porque
Porque um pregador do Evangelho, pela misericórdia de Deus, é alguém que está ajudando os outros a alcançar a vida eterna, que é mais importante do que a nossa vida terrena. É um cara que está traindo vida, abrindo os olhos do povo. Ei, vocês estão em caminho errado, venham para Cristo, o caminho é Cristo, larguem os pecados, né? Era um cara que conduzia as igrejas, escrevia carta para as igrejas, né? Igreja de Éfeso, de Colossenses, de Corinto. Chamaram ele de assassino. Perceba que até um homem de Deus pode ser tremendamente caluniado. E não é o primeiro. Davi, antes de Davi derrotar Golias, o irmão dele falou que ele era... O que você veio fazer aqui? Você deixou aquelas poucas ovelhas, tratou ele com desprezo. Como se você é só um pastorzinho de umas poucas ovelhas. Você não é um militar. É só um menino você. Só que o menino fez o que o exército de Israel não fez, porque o exército de Israel estava com medo de Golias. Ele vai falar que quando Golias abria a boca, o povo de Israel tremia de medo. Deus pegou o menino, que já tinha matado o leão, já tinha matado o urso, e o irmão de Davi falou assim: você é presunçoso e tem um coração mau. Mentira! O que é presunçoso? É arrogante, coisa que Davi não era, porque Davi era humilde. Coração mau, como é que ele ia ter um coração mau se ele era um homem segundo o coração de Deus? Né? Um menino que estava ali com boa vontade, fez o que ninguém, fez o que Saul, os comandantes não fizeram. Certamente, né? Gente que não pensa duas vezes antes de condenar. Versículo 5. Mas Paulo, sacudindo a cobra do fogo, não sofreu mal nenhum. Versículo 6. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente, mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Aqui a gente vê gente sem discernimento. No primeiro momento, Paulo é um assassino. Agora que passou o tempo, ele não morreu, então ele é um Deus. Tem gente que é assim, ou é 8 ou é 80. Né? Ou você presta ou você não presta. Ou eu gosto de tu ou não gosto mais. Né? Por que essas pessoas não são assim? A Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que Paulo e Barnabé, em outro momento, eles estavam numa cidade chamada Listra. E no primeiro momento gostaram deles, mas depois que eles começaram a pregar, queriam apedrejá-los. Né? Começou a ouvir a verdade, a palavra de Deus, não quiseram mais. Chamaram agora Paulo de um Deus. Certamente ele é um Deus. A cobra picou ele, mas ele está vivo, então ele é um Deus. Paulo não era Deus, mas Deus estava dentro de Paulo. Eu quero dizer que você não é Deus, mas Deus está com você. Você não é Deus, mas Deus está te ajudando a suportar o frio, a chuva, as palavras negativas, as intempéries. Né? Alguém pensa que não vai dar certo, mas é Deus. Perceba que eles esperaram, meus queridos, que Paulo fosse ser derrotado, ele iria morrer. O texto fala isso. Ou ele vai inchar, olha o que o texto fala, viu? Paulo vai inchar, ou ele vai cair duro e esperar muito tempo. Eles achavam que essa serpente ia derrotar Paulo, mas eles esqueceram do Salmo 91. Pisará o leão e a áspide, pisoteará o filhote do leão e a serpente. Eles acharam que a serpente ia vencer, mas eles esqueceram que quando Moisés e Arão estavam diante de Faraó e Arão lançou a vara virou uma serpente, a serpente engoliu as serpentes dos magos de Faraó. Eles acharam que a serpente ia vencer, mas esqueceram que os sinais seguirão aos que creem. E um dos sinais é: vocês pegarão as serpentes e elas não vos farão mal. Aconteceu com Paulo. Acharam que a serpente ia vencer, mas em Gênesis capítulo 3 fala que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Esse é o nosso Deus, amados. Ele é poderoso. Acharam que a serpente ia vencer Paulo, mas esqueceram que Apocalipse 12 fala do dragão vermelho, cuja Bíblia fala que ele é a antiga serpente e ele foi derrotado pelo arcanjo Miguel e os seus anjos. O diabo ele foi derrotado. Eu estou aqui para dizer que a serpente não vai te derrotar. O diabo não vai te vencer. E o texto vai nos dizer, meus queridos, que o foco deles era esse, né? Olha, foi mordido. O texto fala que a serpente se agarrou em Paulo, né?
Foi mordido, foi picado, né? Foi envenenado. E a serpente aqui, ela simboliza o diabo, né? A serpente desde o começo, né? A serpente do Jardim do Éden, né? Diabo falando com Eva. E chama a atenção, meus queridos, que Paulo sacudiu a serpente do fogo. Disseram, né? A serpente vai matar, mas foi a serpente que caiu no fogo. Ah, mas a serpente picou, mordeu, envenenou. Mas o que aconteceu? Ela foi para o fogo. Simbolicamente falando, sabe qual é a raiva de Satanás? Por que o diabo tem raiva? Porque ele pode te atacar. Ele pode se levantar contra você como fogo. Mas o final dele é no fogo. Ele já está condenado ao lago de fogo que arde com enxofre. A Bíblia fala sobre isso. A raiva dele é essa. Ele pode levantar pessoas contra você. Ele pode tocar na sua saúde. Ele pode fechar uma porta. Ele pode trazer depressão. Ele pode mexer na sua ansiedade. Ele pode mexer no emocional. Ele pode fazer o que ele quiser, te atacar. Mas o final dele é no fogo. Isso é inevitável. Você sabe que está caminhando para o céu. Você sabe que tem uma chance de ir para um lugar lindo, maravilhoso, incrível. Falamos disso também com Paulo, né, há 2 semanas atrás. Mas o lugar dele já está selado. O texto fala que eles esperavam que Paulo inchasse, olha as opções, só 2. Inchasse ou caísse morto. É o que eles esperavam. Tem gente que só espera o pior de você. Não espera coisa boa, não. Ou vai inchar, ou vai cair duro. Tem gente que não vê coisa boa para você. Não vê que Deus pode restaurar algo. Não vê que Deus pode mudar algo. Não, ali ou é a cruz ou é a espada. Só espera o pior. Só diz que não vai dar certo. Ou não vai dar certo, não vai dar certo com ninguém, nenhum relacionamento. Não vai dar certo com seus projetos. Só pensa besteira. Está pensando algo demais. Não tem vida com Deus, só pensa o pior. E sabe o que o texto fala? Que eles esperavam que ele inchasse ou caísse duro. E o texto diz assim: e esperaram por muito tempo. Tem gente que está esperando há muito tempo para você se dar mal. Tem gente que está uma vida esperando o dia do casamento finalizar, do crente que diz que entrou para a igreja se desviar, do projeto dar errado, de desistir da faculdade, de ser vencido pela enfermidade. Tem gente que está esperando há muito tempo. Olha, vai inchar, vai cair, não vai dar certo. Diz a palavra de Deus que essa situação fez eles mudarem a ótica a respeito de Paulo. Paulo passou a ganhar credibilidade, a ter credibilidade. Credibilidade é algo que você pode ganhar basicamente de 2 maneiras. A primeira é quando alguém indica você. É costume, quando você confia em alguém, você também confiar em alguém que esse alguém indicou, né? Imagina alguém que você conhece, né? Convive com essa pessoa indica alguém para trabalhar, outra, é o meu parente e tal, você já olha com bons olhos, né? Você não conhece, mas alguém que você conhece passou status e você confia. Alguém passa a ter uma credibilidade porque alguém indicou. Ou, a forma mais objetiva, que é você conquistar essa credibilidade, né? Você pode conquistar através do tempo. Com o passar do tempo, as pessoas vão ver, é estudioso, estudiosa, trabalhador, trabalhadora, né? Faz a vontade de Deus, sabe perdoar, não tem confusão. Você conquista uma credibilidade. Paulo aqui, ele conquistou uma credibilidade que ele não tinha. Passaram a olhar para ele de outra forma. Diz a palavra de Deus que havia um homem naquela ilha chamado Públio. Ele era um homem bondoso. E ele era o principal homem daquela ilha. Talvez fosse alguém da área política, ou uma autoridade judicial, ou outro ramo, não sei. Pode ter se falar que ele era o principal homem daquela ilha. E ele decidiu hospedar Paulo e os outros amigos de Paulo por 3 dias em sua casa. E chama a atenção, meus queridos, que talvez para Públio isso não fosse nada demais, porque o cara era rico, né? O cara tinha uma posse. Essa é a ótica de Públio. Mas na ótica de Paulo e dos outros era bênção, era refrigério. Você já imaginou você ficar 14 dias sem comer e de repente um homem rico abre a casa dele para te hospedar? Imagina você
dormia em condições péssimas, agora tem uma cama quentinha, né? Você estava no frio, na chuva, alguém, né, tem cobertas para você. Para alguém uma coberta é besteira, mas para quem está passando frio é bênção e demais. Glória a Deus. Aqui nos passa a ideia que às vezes para você o que você está fazendo é algo simples, mas para quem está recebendo é algo extraordinário. Ah não, para mim chamar minha vizinha para ir no culto é besteira, é normal. Mas quando ela chegar aqui e for tocada pelo Espírito Santo, vai ser algo diferente na vida dela. Ah, 1 quilo de alimento não ajuda ninguém. Para quem está passando fome e é humilde, é a diferença naquela semana com os filhos daquela pessoa. Às vezes para você é algo simples. Ah, é só mais uma pregação, não vou nem estudar. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela alimenta a alma. Para você pode ser algo simples, para quem está recebendo é algo diferente. Diz a palavra de Deus que ali o pai de Públio era um homem que estava acamado, diz a Bíblia, com febre, sofrendo com febre e desenteria. E o texto fala que Paulo orou e colocou as mãos sobre o pai de Públio e ele foi curado. Nesse momento, trouxeram outras pessoas que estavam enfermas na ilha até Paulo, e as pessoas também foram curadas. Aí alguém pode olhar e dizer, eu queria ser como Paulo. Paulo orou e houve cura, botou a mão e houve milagre. Essa parte é boa. A minha pergunta é, e você queria ter passado 14 dias sem comer também? Queria ter naufragado também? Queria ter sido escravo também? Quer enfrentar chuva, frio? Ser acusado, ser mordido por serpentes, ser julgado pelos outros? As pessoas querem ser usadas como profetas, mas não querem pagar o preço do profeta. Eu quero a parte boa, né? Eu quero a bênção, eu quero chegar lá em cima, eu quero ser visto, né? Eu quero ganhar o preço de um concursado sem estudar para isso. É o que as pessoas querem, amados. O texto fala que houve uma cura divina, né? Porque Paulo orou e Deus curou. Cura divina, cura vinda de Deus. E é interessante, amados, porque os estudiosos falam que Paulo estava acompanhado de Lucas. E Lucas era médico. Interessante que Deus não usou um médico para curar, mas usou um homem de Deus. Não que Lucas não fosse homem de Deus, mas usou um homem através da sua oração. Tem coisas que não é para medicina. Tem coisas que não é para ciência. Aleluia. Na pandemia, houve uma mulher muito rica da televisão, que era idólatra, gastou rios de dinheiro e ela partiu. Estava no hospital sírio-libanês e partiu. De que serviu o dinheiro naquele momento? Coisa que não é o dinheiro, não é a medicina, é Deus. Não estou desmerecendo os médicos, né, nem as ciências, não é isso. Mas a sua vida, primeiramente, é dom de Deus. É Deus que dá fôlego de vida, é Deus que cuida de você, é Deus que não deixa uma artéria X entupir, é Deus que te livra de infarte, é Deus que não deixa você ter câncer, é Deus que não deixa uma bactéria, um vírus tal chegar na sua casa. Deus está cuidando de você. Há quem entenda que essa febre do pai de Públio seria fruto de cabras, né? Os estudiosos falam que na região de Malta existem cabras maltesas e dizem que o leite delas é muito pesado, é muito forte e nem todo mundo tem um organismo apto, né? E por ele ser uma pessoa idosa, né? Tomando algo que talvez até outro momento ele não poderia, ele estaria passando por isso. Não sei se você ingeriu algo ruim para você, Deus vai te curar. Eu não sei se foram palavras negativas, venenosas, Deus vai te curar. Eu não sei o que entrou em você. Ele estava acamado, mas ele foi curado. Porque sabe que você está deitado, quieto, Deus vai te erguer, Deus vai te levantar. Algo ruim pode ter entrado em você, Deus é cura. Deus está purificando a sua mente, receba. Deus está purificando o seu coração, tirando palavras venenadas, algo que destrói. Às vezes alguém sente uma dor, né? Quando lembra de uma palavra X, de uma pessoa Y, né? Traz a memória, dói, machuca, afeta. Algo indigesto que está deixando você acamado, febril, doente. Deus está te curando. Porque Ele é poderoso para isso.
Há quem entenda que Paulo, através da cura que foi realizada, também pregava a palavra e vinha a salvação, né? Porque Paulo era alguém bem focado em salvação. O propósito dele era isso, né? Tem sinal, tem milagre, tem prodígio, tem vitória, mas não vou deixar de falar de Jesus, de uma vida com Deus. Um povo, Paulo e seus amigos, naufragaram, e quem é que foi abençoado? O povo da ilha. Nunca o naufrágio de alguém enriqueceu tanto um grupo de pessoas. Já imaginou? De repente alguém para de paraquedas na sua vida e é bênção por demais. Foi o que aconteceu aqui. Deus faz isso. Talvez eles até pensassem, agora o negócio ficou apertado, a gente vai ter que dar hospedagem para esse povo, a gente não se preparou como a gente gostaria, né? A gente não tem roupas em quantidade, comida em quantidade, vai ficar apertado, vai ficar estreito. Às vezes algo que você pensa que é estreito, que é apertado, é a forma de Deus transformar a sua vida. É a forma de Deus realizar bênçãos na sua vida. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus, chegamos ao último versículo. Versículo 10. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Amados, após as curas que Deus usou Paulo e os evangelismos, Paulo recebeu honras e suprimentos de que necessitava, né? Paulo não era um comerciante do evangelho, né? Sabemos que a oferta é bíblica, que Deus usa pessoas para abençoar pessoas, mas infelizmente a gente sabe que tem um outro lado, né? Gente que cobra para pregar, para cantar. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, né? Até comentei, né, que quando eu morava em Brasília eu não tenho amigos assim, pregadores, porque lá o comércio é muito pesado dentro das igrejas. Isso ocorre, lamentavelmente. Mas Paulo era diferente. Paulo aqui é o exemplo de um homem de Deus. Primeiro, Paulo seguia aquela passagem que diz: de graça receber, de graça dar. Então, assim, pode abençoar a nossa vida ou não, a gente está lá para fazer a obra de Deus. Deus está atento a isso. Deus vê quem é assim. Segundo, 1 Coríntios 9:11, o próprio Paulo escreveu: se semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos materiais? Né? Traduzindo, se a gente está ajudando espiritualmente, será que é tão ruim receber algo material, né? Uma ajuda nisso? Imagina um missionário, né? Material de higiene, né? Uma comida aqui, uma hospedagem ali, né? E, para finalizar, Paulo ele se distingue de muitos pregadores atuais. Primeiro, Paulo trabalhava. Isso já mostra o caráter dele. Eu conheço milhares de pessoas que não querem trabalhar, né? Querem viver da obra, né? Querem ser sustentados. Eu não sou contra quem chamou para isso, já vou chegar nesse ponto, mas muitos não querem. Não querem estudar, não querem um ofício como qualquer pessoa normal quer. Então, Paulo ele trabalhava, ele fala que Paulo ele construía tendas. Então, mesmo pregando, fazendo a obra de Deus, ele buscava um meio de sua subsistência. Segundo, Paulo foi chamado por Deus. Existe uma diferença entre aquele que é chamado por Deus e aquele que se chamou. E tem muitos que Deus não chamou. Eu estou falando sem medo de errar. Né? Não me tomem como uma postura arrogante, que estou pregando a verdade. Tem muita gente que não foi chamada. É por isso que quando abre a boca não tem edificação. São mentiras, são heresias, são indiretas, são outras coisas. Porque não foi chamado, são aventureiros. Muitos querem ser vistos, é vitrine. Seja pregando ou cantando, não, nenhum nem outro. Deus está olhando e está reprovando. Não tem vida com Deus, não tem vida no altar, não investe nos dons de Deus, né? Nem sequer foi tratado. E quando abre a boca você não vê. Então Paulo ele foi chamado, ao contrário de outros. Paulo pregava por amor, não por comércio. É louvável alguém que faz a obra por amor, né? Sem outros interesses. E ele fala aqui daquilo que ele necessitava. Aqui não está falando de luxúria, luxos, né? A gente vê os horrores que ocorrem dentro de igrejas, né? Cantoras, né? Que pedem cachês astronômicos. Eu conheci algumas pessoas que trabalhavam nos bastidores de eventos gospel lá em Brasília. Eu soube de gente, amados, que tipo assim, o cachê era em torno de 20 mil. Faltava R$1.000 e o pastorzinho assim clamando para a pessoa pegar o avião, sair do Rio de Janeiro e ir, porque naquele dia eles iam levantar a oferta para fechar e a pessoa não queria finalizar porque ele não tinha formado todo o cachê. E nos perguntamos que obra é essa? Né?
nessa noite você encontre malta, você encontre refúgio. Deus venha cuidar de você. Não importa as picadas, as mordidas, os venenos, Deus está conosco. Amém? Agradeço aí com a oportunidade em nome de Jesus.